Centro Universitário de Brusque, Unifeb, tem grande alegria em recebê-los hoje para realizarmos a abertura da terceira Semana Literária Unifeb, com o lançamento do livro Ative a Sua Mente e a palestra Como Estimular Seu Cérebro na Direção Certa, com o Dr. Arnone Caldarte. Agradecemos e registramos e convidamos também para o lugar de honra as autoridades aqui presentes. Senhora professora Rosemarie Glatz, magnífica reitora da Unifeb e presidente da FEB. Senhor Herbert Pastor, representando o presidente da Academia Brasileira de Letras Brusque. Senhora professora Suimei Schumacher Moresco, representando o diretor do Colégio Unifeb e a Confraria do Livro. Senhora professora Ana Lúcia Martins Matoso, coordenadora do curso de Direito da Unifeb e também representando os cursos de Pedagogia, Letras Inglês e Psicologia. Registramos e agradecemos as presenças das demais autoridades que nos acompanham. Senhora professora Eliane Corman, coordenadora do curso de Pedagogia da Unifeb. Senhora professora Rosana Paza, coordenadora do curso de Letras Inglês da Unifeb. Senhora professora Andréia Martins, coordenadora do curso de Psicologia da Unifeb. Senhor professor Ricardo Viana Hoffmann, coordenador do LACED, Laboratório de Cidadania e Educação e Direitos Humanos da Unifeb. E o senhor doutor Arnone Caldarte, palestrante da noite. Registramos e agradecemos a presença das demais autoridades aqui que nos acompanham, coordenadores, professores, acadêmicos, colaboradores técnicos administrativos e comunidade. Muito obrigado pela participação. E para preservar a memória institucional, suas tradições, bem como os valores humanos e culturais, e para os festejos dos 50 anos da instituição, convidamos a todos, para em posição de respeito, acompanhar o hino da Unifeb, que será interpretado pelo coro Unifeb. Esse tesouro tão valioso enriquece a cidade. Salve Unifeb, a pioneira, ao quanta honra acontecido a primeira. Educar
O Laboratório de Cidadania, Educação e Direitos Humanos, LACED, em parceria com o Núcleo de Prática Jurídica, NPJ, os cursos de Direito, Pedagogia, Letras em Inglês, Psicologia e o Colégio Universitário do Centro Universitário de Brusque, Unifeb, promovem a terceira Semana Literária Unifeb, com os objetivos de estimular, despertar e aproximar os discentes, docentes e colaboradores do Centro Universitário de Brusque, Unifeb, bem como a comunidade em geral do mundo literário. Hoje teremos o lançamento do livro Ative a Sua Mente e a palestra Como Estimular Seu Cérebro na Direção Certa, com o Dr. Arnone Caldarte. E neste momento, passamos a palavra para a professora Ana Lúcia Martins Matoso, coordenadora do curso de Direito da Unifeb, representando também os cursos de Pedagogia, Letras em Inglês e Psicologia. Cumprimentando, então, a nossa magnífica reitora, a professora Rosemarie, as autoridades que estão aqui na frente. Queria agradecer o convite do professor Ricardo Viana Hoffmann, organizador da terceira Semana Literária Unifeb. Dr. Arnone Ulisses Caldarte, especialista, ele é otorrino, perito médico, tem especialização em medicina legal, né, que fica bem de acordo com as nossas aulas de medicina, do direito, pós-graduação em neurociências e comportamento, entre outras. Então, o doutor ele tem muito a nos ensinar hoje. Queria cumprimentar, então, a coordenadora de pedagogia, a professora Eliane, a coordenadora de psicologia, a professora Andréia, o colégio universitário, os alunos aqui de direito em especial da primeira fase e da quarta fase, os alunos de pedagogia e psicologia. Como estudantes, como pessoas, com qualquer objetivo que a gente tenha traçado para alcançar, a gente precisa, então, ativar a mente. Então, ative a sua mente. É algo que, se eu pudesse, traria o curso inteiro para assistir, mas vai ter oportunidade, né, doutor? Então, eu queria, em nome também da professora Daíra e da professora Samanta, cumprimentar todos os professores presentes. Queria cumprimentar agora a professora, a coordenadora de Engenharia Civil, que acabou de chegar para nos prestigiar, e agradecer a oportunidade de, junto com vocês, aprender mais e saber alguns estava conversando com o doutor, alguns detalhes para treinar a nossa mente. E depende de cada um de vocês. E eu fico muito grata por estar aqui hoje, junto com todos, para a gente ampliar os nossos cuidados pessoais e chegar aos nossos objetivos cada vez mais rápidos, tanto pessoais quanto profissionais. Obrigada. Neste momento, passamos a palavra para a senhora professora Suimei Schumacher Moresco, representando o diretor do Colégio Unifeb e a Confraria do Livro. Em primeiro lugar, boa noite, a magnífica reitora, as demais autoridades, boa noite a todos presentes. Como professora de língua e literatura, em especial no Colégio Unifeb, o qual hoje estou aqui representando em nome do diretor, professor Dr. Leonardo Ristoff, eu sempre estive e estou em contato com livros, literatura, e tenho espaço no colégio, né, para desenvolver junto aos adolescentes trabalhos e projetos literários, até porque também é de interesse, né, da instituição que a gente incentive a leitura entre os jovens. Mas como, para além, né, da minha profissão, do fato de ser, né, professora de literatura, como leitora, eu percebo o grande poder das histórias. Poder este que nos leva para diferentes realidades, diferentes mundos, que nos faz explorar o desconhecido, que nos desafia. Toda essa situação, né, que a literatura nos traz, faz com que depois a gente também acabe
questionando a nossa própria realidade, questionando o óbvio, buscando mais informações e até mudando de atitudes em algumas vezes. É por isso que eu posso dizer que a literatura, ela não é simplesmente palavras impressas em páginas de livros, né? Ela é muito mais, ela é além, ela é o ser humano e toda a sua complexidade. Ela é tudo que nos representa, né? Nossos pensamentos, nossas vivências, nossas experiências, nossas emoções, nossos sentimentos. E como participante da Confraria do Livro, que também estou aqui representando nesta noite, sendo parceira, né, da Semana Literária, eu consigo perceber ainda mais essa experiência da literatura, porque, além de a gente ler as histórias, depois no nosso grupo, nós conversamos sobre elas, trocamos nossas percepções, nossos pontos de vista, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E isso é muito bom, isso nos conecta e é uma experiência muito boa. Então, eu desejo que esta terceira semana literária da Unifeb possa fazer isso com todos os que estão aqui participando. Que a gente possa mergulhar em diferentes gêneros literários, conhecer diferentes autores, compartilhar a nossa paixão pela leitura e nos conectar e nos mantermos conectados. Por isso, convido a todos a participarem do evento, a tirar o máximo de proveito desta semana, fazer parte das discussões, dar uma chance para uma nova história e estar aberto às diferentes histórias que estão por aí, que nos aguardam. Com certeza ninguém vai se arrepender, porque a literatura, ela enriquece nossas vidas. Então, desejo um bom evento a todos e muito obrigada. Convidamos o senhor Herbert Pastor, representando o presidente da Academia Brasileira de Letras Brusque, para fazer uso da palavra. Em nome da Academia de Letras do Brasil, Seccional de Brusque, eu desejo uma boa noite à magnífica reitora, ao corpo docente presente, ao ilustre palestrante da noite e a todos todos aqueles que se reuniram aqui para a abertura da terceira semana literária da Unifeb, magnífico evento que mais uma vez promete agitar o entusiasmado universo literário brusquense. A Academia de Letras sente-se feliz e honrada em poder participar aqui, nesse templo da cultura e do saber, da abertura deste importante evento cultural, na certeza de que nossa parceria com a Unifeb poderá contribuir decisivamente na ampliação e solidificação do multicultural de nossa cidade. Fazer do livro um amigo inseparável para todas as horas e colocar na cabeça dos jovens que a leitura constitui uma alavanca para a escolha e o sucesso das carreiras no futuro, fazem parte da nossa missão, que enfrentamos com entusiasmo, empenho e dedicação. Agradeço vossa atenção, na certeza de que teremos uma muito prazerosa semana literária, cujo primeiro capítulo acontece na noite de hoje. Muito obrigado. Convidamos agora a senhora professora Rosemarie Glatz, magnífica reitora da Unifeb e presidente da FEB, para fazer a abertura oficial e deixar a sua mensagem. Boa noite, meus estimados companheiros da mesa de honra, de modo especial, meu amigo Herbert Pastor. Quem teve a oportunidade de ler os seus escritos consegue entender um pouquinho do muito que este homem conhece.
Então, não é por acaso que ele está aqui hoje e me deixou muito feliz ao saber que ele confirmou a presença. Doutora Arnone também, né? Meu primo Ricardo aqui, senhora, a todos, enfim. Nós estamos no ano 2023. Esse ano é um ano muito especial para a nossa comunidade e para a Unifeb. Em 15 de janeiro deste ano, a nossa instituição, que nasceu da vontade do povo, que é uma instituição comunitária, foi criada por lei e é mantida pelas mensalidades de vocês, está festejando o seu cinquentenário. Nós chegamos aos 50 anos com muita robustez, com muita solidez, sabendo de onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir. E esse onde estamos acontece aqui hoje também, nesse momento tão importante em que nós abrimos a Semana Literária, a terceira semana, e que bom que vocês tiveram a oportunidade de estar aqui. Talvez alguns se perguntem, o que eu estou fazendo aqui hoje? O que isso vai somar na minha formação? A resposta cabe a cada um de vocês. Não sou eu quem a dirá. Mas se vocês aproveitarem a noite, as palavras, a parceria, o muito, com certeza sairão daqui melhores do que entramos por essa porta. Depende de cada um de nós. Os professores, coordenadores, o palestrante da noite, os convidados, trazem o seu melhor, mas cada um de nós tem a sua própria construção de conhecimento. Uma construção que começa em casa, que perpassa a escola, a sociedade, a igreja, os nossos amigos, por onde circulamos, com quem convivemos. Mas a literatura, ela une gerações. Ela existe. E ela existirá. Quando nós já não estivermos aqui, sempre será possível conhecer um pouco de nós, pelo que deixamos, pelo que escrevemos, pelo que registramos. Existe um poema bem antigo, que eu lembro desde a minha juventude, e que me marcou, e por isso eu lembro dele. Graciliano Ramos, ele diz: quem passou pela vida em branca nuvem, e em plácido repouso adormeceu, foi espectro de homem e não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Então, que nós não sejamos espectro de homem ou de mulher. Homem aqui dito numa concepção maior da palavra. Que nós não sejamos espectro. Isso inclui aproveitar momentos como esse, em que nós, entre 3.500 alunos que esta casa tem, estamos aqui. É uma oportunidade que precisa sempre ser abraçada, internalizada e levada para a vida. Então aproveitem. Saiamos daqui muito melhores do que entramos. O que será falado aqui serve para cada um de nós. Não interessa o curso onde nós estamos. E tampouco a fase, se é a primeira, segunda, oitava, 10ª. Não interessa. É uma formação para a vida. Tanto é para a vida que na próxima semana o professor estará conosco aqui num outro momento, com uma turma muito especial, que é o nosso pessoal da vida ativa. Pesquisem depois o que é a vida ativa na Unifeb. Para vocês terem uma pequena ideia da dimensão temporal que uma fala como a que teremos hoje é possível de oferecer. Dito isso, parabenizo o Ricardo pela condução, a todos os demais, a equipe que, sem eles também, nós não estaríamos aqui, não é, Ricardo? Por trás disso tem muita gente contribuindo, então agradeço a todos e parabenizo, inclusive o Sérgio, que está aí. Dizer que esse momento está sendo transmitido, registrado, então ele fica também para a imortalidade, pois que vai para o mundo, né? Fica também. E que assim seja, né? Que a gente consiga encerrar esse ano, um ano de tanta marca que vem sendo registrada, tantas páginas que estão sendo escritas ao longo desse ano,
e saiamos daqui com uma página de riqueza pessoal para cada um de nós. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus abençoe a Unifeb, e declaro aberta a terceira semana literária da Unifeb. Muito obrigada e boa noite. E a palestra Como Estimular Seu Cérebro na Direção Certa, com o Dr. Arnone Caldarte. Médico especialista em otorrino, com pós-graduação na Santa Casa de Porto Alegre, especialista em perícia médica e medicina legal, com pós-graduação pela Fundação Unimed, Belo Horizonte e Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, médico do trabalho, com pós-graduação pela Universidade Federal de Santa Catarina, ex-professor do curso de Medicina da FURB, Fundação Universidade de Blumenau, mestrado em Clínica Cirúrgica, com pós-graduação pela Fundação Universidade de Blumenau e Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Neurociências e Comportamento, PUC Rio Grande do Sul, Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite a todos. Cumprimento a magnífica reitora, que muita honra a presença. As autoridades, muita honra a presença do Herbert, pastor. E agradeço especialmente ao professor Ricardo o convite, né? Realmente é uma honra muito grande estar aqui presente na abertura da terceira semana literária da Unifeb. Muito obrigado pelo convite. Bem, eu vou começar fazendo vamos dizer assim, uma provocação a vocês, todos aqui, né? Quero que vocês olhem bem essa bolinha aqui, ó. Todo mundo está enxergando ela? É uma bolinha de espuma, né? Vermelha. Uma só, né? E quero que vocês guardem ela na mente de vocês, agora, né? Guarde ela ali. Eu vou deixar aqui ela, para que ninguém, se alguém não olhou para ela, de vez em quando dá uma olhadinha, tá bom? Bem, e agora vou mostrar essa figura aqui. Onde que é o... Tem o... Como é a seta aqui? No meio? Aqui, tá. Aí, tá bom. Vou mostrar essa figura aqui para vocês, ó. Vocês podem ver que são dois ursos, né? Um é bem nítido, que é esse aqui, né? E o outro, mais ou menos. Mas ele lembra esse aqui, né? Isso aqui é um trabalho de neurociência comportamental. Agora, apresentado numa revista muito famosa, em 2023, em março de 2023, certo? Isso aqui é o seguinte, ó. Chamaram uma pessoa e disseram assim para ela: você está vendo esse ursinho aqui? Era um urso de pelúcia, né? Você está vendo esse ursinho aqui? Assim, estou vendo. Então, guarda ele, né? A forma, a cor, né? E por uns minutinhos. E ela guardou. Quando ela guardou, perguntaram: tudo bem? Tudo bem. Guardou? Guardei. Como eu pedi para vocês guardarem aquela bolinha ali. Bem, aí mandaram ela para casa. No outro dia, sem que ela soubesse, chamaram ela e disseram assim: escuta, você lembra do ursinho que a gente mostrou para você? E ela disse: sim, lembro. Então faz o seguinte, entra naquela máquina ali e pensa no ursinho. E aí passaram um scanner no cérebro dela. 2023, agora, em março.
uma máquina de ressonância magnética cerebral e apareceu essa figura dentro do cérebro dela. Então, isso aqui é o que acontece conosco todos os dias, desde que a gente levanta de manhã, até quando a gente vai dormir e até nos sonhos. O nosso cérebro vive das situações e dos acontecimentos que a gente vive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nesse caso aqui, foi o ursinho, mas não, o ursinho é um exemplo. Pode ser muito mais coisa. Pode ser o que nos aconteceu naquele dia, pode ser o que nos aconteceu há 10 anos atrás, pode ser o que nos aconteceu há 20 anos atrás, enfim. Está dentro da nossa cabeça. Está ali. E como aquilo vai influir no nosso comportamento, nas nossas atitudes comportamentais durante o dia, é que vai fazer com que a gente viva a nossa vida, a nossa jornada e o nosso planejamento e aquilo que acontece conosco no nosso cotidiano. Bem, então, todos nós temos um dedinho apontado para dentro do nosso cérebro. E esse dedinho, ele pode ativar um lugar, pode ativar um outro, pode ativar o lugar que nós quisermos. Agora, depende aonde nós vamos colocar esse dedo. E como que nós vamos estimular o nosso cérebro e a nossa mente para que a gente tenha resultados melhores. A gente busca viver melhor no nosso dia a dia. A forma como nós vamos estimular é que vai fazer com que a gente tenha resultados melhores ou não tão bons durante a nossa vida, durante aquilo que sobre aquilo que nós queremos para nós. Mas antes de dizer para vocês como que a gente pode estimular a nossa mente, eu preciso dar duas informações. Talvez muitos aqui já saibam. Mas são duas informações muito importantes. A primeira é a seguinte, ó. Todos nós temos muitos medos na nossa vida, muitos medos. Mas talvez um dos maiores medos seja de que, conforme nós vamos vivendo e adquirindo uma certa idade, a gente comece a ter problemas intelectuais, problemas de cognição, termos problemas de memória. E a gente vê muito, eu vejo muito isso no consultório, esse medo, principalmente pessoas de 50 mais anos. Mas não é só pessoas de 50 mais, não. A gente vê hoje pessoas de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, já manifestando esse medo. Porque, às vezes, a vida, nessa agitação que tem, ela oferece dificuldades para que as pessoas tenham uma boa memória do que está acontecendo com elas. E eu vou dar uma informação para vocês. Cada um se vira como pode, não é? Para que melhorar isso aí, para não ter esse problema. E hoje, no Brasil, no ano de 2022, nós estamos em 2023, no ano de 2022, foi vendido 23 milhões de caixas de Zolpidem. Zolpidem é um sonífero que as pessoas recorrem para dormir melhor. É um sonífero, é um medicamento. Foram vendidos 3 milhões de caixas de Ritalina, que é um ativador da concentração cerebral. E aí,
tem um trabalho que saiu esse ano da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, com a participação de um neurocientista brasileiro, aqui de Porto Alegre, Pedro Chestax, que estudaram todos os medicamentos que estimulam a mente. Todos os medicamentos que estimulam. Eu dei 2 aqui, mas eles estudaram todos. Sabe qual é a conclusão do trabalho? Esses medicamentos que estimulam a mente de uma forma ou de outra são chamados nootrópicos, que estimulam a mente de uma forma ou de outra. Todos os medicamentos, no máximo, influem na mente em torno de 30%. 30%. Os outros 70%, vejam bem esse dado, os outros 70% que influem na nossa mente é o nosso comportamento diário. É como nós nos comportamos frente às situações que nos acontecem. Então, investir no comportamento é muito mais eficiente e muito mais barato. E não tem efeito colateral, como os medicamentos têm. Esse era um dado que eu queria dar para vocês. E o segundo dado é o seguinte. Acho que todos vocês aqui já ouviram falar que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro. Isso é uma crença generalizada, assim, né? Acho que, não sei se todos, mas uma grande maioria certamente já ouviu falar. E aí, eu vou dar um dado para vocês agora. Depois que inventaram essas máquinas que enxergam os pensamentos, não só enxergam, como até escrevem aquilo que você está pensando, hoje não tem mais dúvida. Nós não usamos 10% do nosso cérebro. Nós usamos 100% do nosso cérebro. 100%. Quando a gente vive no nosso dia a dia e enfrenta situações, a gente usa 100%. Não usa simultaneamente. Às vezes usa uma parte, às vezes usa outra, dependendo daquilo que quer fazer. Mas usamos. Não há lugar no cérebro que não se usa. Não há lugar no cérebro. E antigamente, lá não muito tempo, 1960 por aí, até a ciência acreditava que a gente não usava todo o cérebro. Porque era, como é que se diz? É bom, né? Acreditar que a gente tem um poder escondido, que de repente pode ativar e levantar um carro e sair voando, você comunicar com não sei quem, né? É bom acreditar. Mas não é verdade. Nós usamos 100% do nosso cérebro. Sabe o que a gente não usa? É aquilo que a magnífica reitora falou aqui. A nossa capacidade de treinar o nosso cérebro. É isso que a gente não usa. Quando a gente nasce, a gente recebe um cérebro perfeito. Perfeito. Mas ele vem com um manual de instrução. E a gente não aprende com a idade. A gente precisa ler esse manual de instrução para que a gente consiga chegar aonde a gente quer. Então, essa é a segunda informação que eu queria dar para vocês. Bem, vamos continuar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui agora. Quero que vocês olhem bem esse slide aí. Esse slide não tem nada a ver com neurociência. Quando eu vi esse slide aleatoriamente. E se vocês notarem, ele é um slide que está na penumbra, né? Ele está aqui, está um pouco claro, mas ele está na penumbra. Tem portas fechadas ali, iguais, né? E ele faz uma provocação. O que será que tem depois dessas portas? Né? O que será que tem? Qual é o mistério que tem depois daquilo ali? São todas portas iguais, mas por que tantas portas? Né? O que será que nós vamos encontrar se a gente abrir uma porta dessa? E aí, quando eu vi esse slide,
eu me lembrei que quando a gente acorda de manhã, que está meio dormindo ainda, né? A gente pensa, o que será que vai haver hoje? Né? O que será que vai haver? Né? E assim, ó, às vezes a gente planeja, a gente levanta e já sabe, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, já está tudo na cabeça. Né? Vamos planejar tudo na cabeça. Mas, se vocês notarem, mesmo aquilo que vocês planejam e planejaram e que vão fazer naquele dia, não sai exatamente como vocês planejaram. Né? Pode sair muito parecido, mas exatamente não sai. Né? E o que a gente tem que fazer? Se adaptar para que a gente consiga chegar onde a gente quer, mesmo quando a gente planeja. Uma segunda possibilidade é de a gente acordar e pensar assim, não, para aí, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer o que eu nunca fiz, vou fazer tal coisa, pensar lá, inventar um negócio. Né? Vou fazer. E aí, vai lá, abre uma portinha, né? E olha e diz, opa, não quero. Não quero isso aqui. Isso não é para mim. Né? Pode ter muitas causas. Muito difícil, sei lá. Não é para mim. Vai lá, fecha a porta e parte para outra. Certo? Mas tem uma terceira possibilidade. E quando uma porta dessa se abre e você é empurrado para dentro dela, numa situação inesperada, que você às vezes não gostaria. Quantos de nós aqui já passamos por situações inesperadas que a gente não queria, mas de repente a gente está lá dentro. Né? Pode ser uma doença grave, né? Vamos fazer, para não falar grandes coisas, mas, digamos, pequenas coisas, mas grandes coisas. Uma doença grave, pode ser a perda de um emprego, né? Pode ser uma separação, certo? Pode ser a perda de um ente querido. Né? Eu vou compartilhar com vocês agora uma situação que eu acordei de manhã, um dia, fui acordar meu filho, de 32 anos de idade, ele tinha 32 anos de idade, nós íamos viajar, eu e a minha esposa, com ele, e ele estava, fui acordar ele estava sem vida, ele tinha falecido durante a noite. E agora? Como que isso vai entrar na nossa cabeça e como que isso vai nos atingir pelo resto da nossa vida? Né? O que vai acontecer com a minha mente, com a minha cabeça? E eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Minha esposa está ali. Hoje, passados alguns anos, eu e a minha esposa nos levantamos muito mais forte do que quando nós caímos. Muito mais forte, podem crer. Eu me lembro, na época, a minha casa, meus amigos não saíam da minha casa. Né? Pessoas me ligavam para participar de grupos de autoajuda, e eu fui em grupos de autoajuda. Mas aquele filho não saía da minha cabeça. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses. Eu digo, não, assim não dá para ficar. Eu sempre fui uma pessoa otimista, sempre me considerei uma pessoa com sorte na vida. Eu não tinha mais condições de trabalhar. Digo, não, tem que mudar. Alguma coisa vai ter que acontecer. E aí, na época, eu já era médico, já estudava um pouco de neurociência, digo, eu vou estudar comportamento, para ver se isso me salva. E me salvou. E o que eu vou dizer para vocês agora, mudou a minha vida, depois desse episódio. Transformou a minha vida e a vida da minha esposa. Bem, eu vou falar 3 coisas para vocês aqui. 3 coisas. O que mexe com a gente,
no nosso dia a dia? Como que mexe com a gente? Funciona dentro do nosso cérebro? E como, quando a gente conhece como funciona dentro do nosso cérebro, a gente pode mudar aquela realidade. Vou falar nisso baseado nas últimas pesquisas dos últimos 20 anos, das últimas 2 décadas de trabalhos de neurociência comportamental. Neurociência comportamental é a ciência que estuda as pessoas nas atitudes comportamentais do seu dia a dia. Bem, o que mexe com a gente? Nós vivemos, estava falando com a reitora também antes, nós vivemos, não com a reitora não, com ela, professora Ana, isso, antes de nós começar a palestra. Nós vivemos uma gangorra entre impulsos e razão. Impulsos e razão. Qualquer situação que a gente enfrenta, ela vai despertar impulso ou de raiva, ou de medo, ou de tristeza, ou de alegria. A raiva nos faz agredir, nos faz atacar. O medo nos paralisa. Tá? A tristeza nos deprime. E a alegria, às vezes, nos torna até efusivos demais, que a gente se esquece das outras pessoas. Tá? Então, nós vivemos nesses impulsos. E eu coloquei ali impulsos maior, porque, na verdade, os impulsos são muito mais fortes do que a razão. Né? A razão, que é a estratégia, como que nós vamos reagir àquilo que nos aconteceu, ela é fraquinha. Ela é lenta. Né? O impulso não, o impulso é rápido. Ele aflora, a raiva aflora imediatamente. Então, por isso que eu coloquei bem maior ali. Bom, e agora eu vou falar para vocês 3 grandes descobertas que mexem com isso que eu estou falando para vocês. A primeira é desse cientista aqui, Daniel Kahneman. Daniel Kahneman não é médico, é economista. É economista. E o Daniel Kahneman, ele estudava, como economista, ele estudava esses corretores de bolsa de valores, né? Porque corretor de bolsa de valores mexe com dinheiro, né? Mexe com a gente, mexe bastante. Né? E ele notou que os corretores, quando a bolsa subia muito, ou baixava muito, ou acontecia qualquer coisa no mundo, os corretores não agiam. Embora lidassem com dinheiro, eles não agiam com a razão. Eles agiam com a emoção. Ou com raiva, ou com medo. Né? E aí ele chamou alguns psicólogos para entender isso que acontecia. E ele descobriu o seguinte, que o nosso cérebro, nós temos um cérebro, só que ele é dividido em várias partes, mas principalmente em 2, que é o nosso cérebro posterior, que é aqui de trás, e o nosso cérebro anterior, que é o daqui da frente. Esse cérebro posterior aqui de trás, vamos supor que fosse esse aqui, ó. Esse aqui é a parte posterior. Fosse aquelas pessoinhas vermelhas lá. Esse cérebro posterior, eu coloquei essa frase aqui, os milhares contra os milhões, pelo seguinte, o cérebro posterior, ele surgiu nos seres vivos, e na nós também, nos humanos, há 10 milhões de anos atrás. 10 milhões de anos atrás. E ele servia para nos proteger. Porque nós estamos aqui como espécie até hoje, graças ao cérebro posterior, porque vinha um dinossauro, tinha que correr, era o medo. Ou tinha que se esconder, ou tinha que lutar. Né?
E no cérebro posterior estão alojadas as emoções. A raiva, o medo, a tristeza e a alegria. E quando acontece, e no cérebro anterior, que é esse aqui da frente, ele não tem 10 milhões de anos de evolução. Ele tem apenas 200 mil anos de evolução. Ele surgiu, esse cérebro anterior aqui da frente, que é a estratégia, que é a inteligência, ele surgiu quando os humanos começaram a se reunir em roda da fogueira e ver e pensar como que eles poderiam derrotar os dinossauros. Os animais, nós não éramos os maiores animais da face da Terra. E aí eles começaram a traçar estratégias. E isso começou a desenvolver o cérebro anterior, aqui da frente, que cientificamente chamado cérebro córtex pré-frontal. Só que esse aqui de trás, ele é rápido, é imediato. E esse aqui da frente é lento, é lento. Bom, por isso que às vezes a gente vê uma pessoa, quando não é nós mesmos, em atitudes não muito boas, né? A gente pensa, como que aquela pessoa foi fazer isso, né? Ela poderia ter feito isso, ter feito aquilo ou aquilo, menos o que ela fez, né? Cérebro posterior. Ela não deu chance ao cérebro anterior, à estratégia. Ela não deu chance. E você sabe quanto tempo leva um impulso para chegar no cérebro anterior e a pessoa ter uma reação estratégica melhor? 6 segundos, pelo menos. Eu tive uma pessoa que leu o livro e disse que para ela era 20 minutos. Mas pelo menos 6 segundos. Né? 6 segundos é a diferença entre pode ser uma diferença entre uma vida e uma morte. Pode ser uma diferença. Né? Então, essa é a primeira grande descoberta entre como funciona o cérebro anterior e posterior e a inteligência. Como é que a gente conserta isso ou aprimora isso? Treinamento. Treinamento. Você pode fortalecer as ligações entre o cérebro anterior e posterior. Né? A segunda grande descoberta é essa aqui, ó, desse cientista aqui, Eric Kandel, médico austríaco. Deixa eu dizer, aquela descoberta anterior ganhou o Prêmio Nobel de Economia, no ano 2002. Essa do cérebro posterior e anterior. Esse aqui, o Eric Kandel, descobriu isso aqui, ó, neuroplasticidade. O que é isso? É o seguinte, quando eu me formei médico, lá na década de 70, final da década de 70, né? Faz tempo, né? Mas não faz tanto tempo assim. Né? Em termos de ciência não é muito, né? Mas faz tempo. Eu aprendi, na faculdade de medicina, que todas as células do organismo se regeneravam. Todas. Com exceção das células cerebrais. Com exceção das células cerebrais. Que a gente nascia com um determinado número de células cerebrais e com a infância, adolescência, idade adulta ou a idade mais avançada, só íamos perdendo neurônios. Uma tristeza. Uma tristeza, certo? E aí veio o Eric Kandel, não se conformou com isso e foi estudar. E sabe o que ele foi estudar? Lesmas. Lesmas de jardim. Essas lesmas que vocês conhecem aí. Por que ele foi estudar lesmas? Porque as lesmas têm poucos neurônios, poucas células nervosas. É mais fácil de estudar.
E ele descobriu o seguinte, ó, que conforme ele cutucava esses neurônios dessas lesmas, eles ficavam mais fortes, eles ficavam mais lentos, eles ficavam mais ligeiros, eles dobravam de tamanho, elas criavam neurônios. E aí ele pensou, mas escuta, se as lesmas criam neurônios, será que os seres humanos não criam neurônios? Né? E com essa pergunta, ele abriu uma porta do tamanho de um bonde, e as pessoas começaram com as máquinas, a partir do ano 2000, a estudar os neurônios e o cérebro de uma maneira mais objetiva. E o que eles viram? E hoje não tem mais nenhuma discussão sobre isso, que o nosso cérebro é muito mais dinâmico, mas muito mais dinâmico e muito mais flexível do que se acreditava antes do ano 2000. E com isso, ele virou a medicina de cabeça para baixo. Todo esse entendimento, como é que o nosso cérebro funcionava e como ele influía em nós, mudou tudo. Tá? E por isso, ele ganhou também o Prêmio Nobel de Medicina. Bom, agora vem uma terceira descoberta que eu quero dizer para vocês, que hoje vai ser a última, mas que é muito importante. Bom, mas antes eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui, ó. Tem um filmezinho de 15 segundos das lesmas, crescendo neurônios e aumentando suas conexões e ficando mais fortes. Esse é o filmezinho que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, mostrando os neurônios. Isso aí mudou tudo na medicina. A terceira grande descoberta é essa aqui, ó, imaginação. Esse cientista aqui, Pascual Leone, é um americano, médico. Ele descobriu o seguinte, depois que o Eric Kandel abriu essa porta do tamanho de um bonde sobre a expansão do cérebro e a expansão dos neurônios, o Pascual Leone foi estudar o cérebro. E sabe o que ele descobriu? Que os mesmos, por exemplo, eu estou aqui dando essa palestra aqui agora, certo? Mas os neurônios que estão na minha cabeça funcionando agora, são os mesmos neurônios que quando aproximadamente, eu acho que uns 2 meses atrás, eu falei com o professor Ricardo, e ele me disse, olha, nós estamos querendo fazer uma palestra de abertura da Semana Literária. Né? E os meus neurônios começaram a trabalhar. Né? Então, e é os mesmos. E o Pascual Leone, ele chama isso aqui nos trabalhos dele, ele agora em 2021, há 2 anos atrás só, ele publicou uma meta-análise de outros trabalhos e dos dele também, ele chama isso aí de seguinte, quando você começa um ensaio mental sobre o que você quer fazer, o teu cérebro já vai criando neurônios e estabelecendo conexões para que você faça aquilo que você quer fazer e que você ainda não fez. Isso explica muita coisa. Treinamento com realidade virtual, né? Terapias com realidade virtual. Né? Quem descobriu isso foi o Pascual Leone. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Então, eu queria... Vamos ver se está funcionando isso aqui. Está funcionando? Tá? Será que está? Tá? Oi? Está funcionando? E agora vocês vão saber por que eu botei essa bolinha aqui. Está funcionando? Tá. Vocês se lembram que eu disse para vocês guardar essa bolinha na mente de vocês? Tá? Guardem ela lá, como fizeram com aquele ursinho, né? Para guardar.
Então vamos imaginar agora que essa bolinha aqui seja um neurônio na cabeça de todos vocês. Que conforme vocês estimularem, cutucarem esse neurônio, conforme vocês pensarem que ele possa agir, conforme vocês acharem que ele pode ajudar vocês, sozinho ou mais neurônios, vocês podem transformar esse neurônio que está aqui na cabeça de vocês agora em 2 neurônios. Em 2 neurônios. Ou mais. Ou mais. Não sou mágico, não, isso é uma brincadeira. Mas isso é para vocês guardarem que realmente isso acontece dentro da nossa cabeça, de acordo com o que a gente pensa. Bem, então é o seguinte, ó. Se nós controlarmos, tivermos mais controle entre emoção e razão, conforme a descoberta do Daniel Kahneman, se nós estimularmos o nosso cérebro para termos mais plasticidade, para ter mais expansão cerebral, e conforme nós imaginarmos o que nós queremos fazer daqui para frente, ou transformar aquilo que nós fizemos lá atrás, nós vamos começar a construir asas. E tenho certeza, vamos voar. Podem ter certeza disso aí. Isso não é motivação, isso é neurociência. Isso é neurociência. Bem, e como que nós vamos construir essas asas? Eu posso dizer para vocês o seguinte, ó. Existem livros e livros e livros que falam sobre isso. Mas eu vou falar aqui só de uma coisa. Porque sem isso não é possível. Sem isso não é possível. Se chama aceitação. Nós somos seres sociais. Se viesse um alienígena aqui, agora, e sequestrasse meia dúzia de nós aqui, e levasse lá para o planeta deles, aonde nunca ninguém nos viu, o que estaria escrito lá? No zoológico deles. Estes são seres que vivem em bando. Nós não temos condições de viver sozinhos. Né? Daniel Goleman, que é um outro cientista americano, um psicólogo, que escreveu Inteligência Emocional, muito conhecido, em 1995, e Inteligência Social, em 2005, ele fala muito disso. De que a vivência, a aceitação em grupo, a valorização em grupo, aumenta neurônios, expande o cérebro. Né? Já falava isso. Eu tenho uma amiga que me disse uma certa vez, ela viaja muito, e uma certa vez ela me disse assim, que quando ela chegava de viagem, ela vivia sozinha num apartamento, tinha um marido, mas vivia no outro apartamento. Mas ela chegava no apartamento, a maior tristeza dela é que não tinha ninguém esperando. Então nós precisamos de alguém esperando por nós. Nós vimos isso na pandemia. Todo mundo aqui vivenciou isso. As pessoas iam para a janela, iam para as sacadas, começavam a cantar e chamar os vizinhos, porque precisavam de aproximação. E não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Né? Então a gente viu isso. Nós não temos condições de viver sozinho. E o que a gente pode fazer para não viver sozinho? O que a gente pode fazer? Né? Muitas coisas também, né? Mas
tem duas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que também eu acho que sem isso não é possível. A primeira é isso aqui, ó. Gentileza. Gentileza. Hoje, eu acho que é uma coisa que está faltando um pouquinho. A gente, às vezes, entra num elevador, ou vai numa sala de espera, ou vai num local, as pessoas estão todas com o celular na mão, é como se você não existisse. Tá? É muito comum. Se vocês quiserem me encontrar, vocês vão na praia de Balneário Camboriú, às 6 horas da manhã eu estou caminhando. Há muitos anos. Há muitos anos. E eu já conheço, às 6 horas da manhã, são pouca gente que caminha. Eu já conheço todos que caminham. Mas vocês podem acreditar, tem um bom número de pessoas que a 50 metros pela roupa eu já sei quem é. Passam e não cumprimentam. Isso há 2 a 3 anos. Então isso não aproxima. Isso afasta as pessoas. Tem uma história que é real, de uma senhora de 40 anos, que ela foi trocada por uma mulher de 20. Ela era casada há 20 anos e o marido dela trocou ela por uma mulher de 20. É verdadeira essa história. Ela ficou indignada. Com razão, né? Onde é que se viu um negócio desse? Onde é que se viu um negócio desse, né? E ela ficou muito triste, muito amargurada com aquilo ali. E até que ela chegou e disse, olha, eu vou viajar. Quero esquecer o meu marido, quero ver pelas costas, meu ex-marido. Não quero ver nunca mais, né? Eu vou viajar. E foi viajar. Foi numa casa de uma tia dela, que ela não via há 20 anos. Chegou lá, nessa casa, a certa altura, ela naquela amargura dela, ela disse para a tia dela assim, olha, eu acho que ele tinha razão mesmo de me trocar. Pelo seguinte, ó, olha só esse meu nariz aqui, ó. Olha esse osso aqui, ó. Eu sou feia. A mulher que ele me trocou é muito mais bonita. Eu nunca mais vou conseguir um marido. Olha o meu nariz, olha o perfil do meu nariz, sou muito feia. E a tia dela olhou para ela e disse assim, você está se queixando do perfil no teu nariz? Isso é porque tu não está vendo ele de frente. Ele é muito pior de frente. Ele é muito pior. Aí eu pergunto para vocês, o que falta faz no mundo uma criatura que faz um comentário desse? Uma pessoa que está amargurada? Não faz falta nenhuma. Nenhuma falta. Nenhuma falta. Né? Então, bom humor, aumenta, a gentileza aumenta o número de neurônios. E a gente tem que pensar nisso. A segunda coisa é essa aqui. Bom humor. Bom humor. Né? Vamos dizer assim, ó. Eu digo, ninguém merece, por mais que tenha acontecido na vida, né? Eu digo aqui, ó, aqui não é o paraíso, né? Acontece coisas boas e acontece coisas ruins, certo? Mas por mais, quando a gente levanta de manhã, ninguém merece acordar e ter uma pessoa azeda na sua frente. Ninguém merece uma coisa dessa, né? Uma pessoa arrastando correntes como se a casa fosse mal assombrada. Ninguém merece uma coisa dessa. Isso só afasta. Isso não cria aceitação. Tinha um gaúcho, lá no Rio Grande do Sul, em Tupanciretã. Alguém já ouviu falar de Tupanciretã? Acho que não, né? Uma cidadezinha que ninguém conhece. Lá no interior do Rio Grande do Sul. Esse gaúcho, ele era uma pessoa com muito, mas muito bom humor. A vida dele era uma desgraça. Acontecia de tudo com ele. Mas ele era um bom humor. Ele transformava cada limão numa limonada. E um dia, esse gaúcho teve uma doença grave. E sentiu que não ia resistir.
chamou um amigo dele e disse assim, olha, escreve aí o que eu quero que escreva no meu túmulo depois que eu morrer. Só depois que eu morrer. Agora não. O amigo dele escreveu e ele, de fato, morreu. Aí o amigo dele foi lá no túmulo escrever, cumprir a promessa dele. Sabe o que estava escrito lá no túmulo? Só me faltava essa. Então, pessoal, é o seguinte, ó, até na hora de morrer, é possível ser leve. É possível ser leve. Até na hora de morrer. Certo? Para a gente ser aceito, ter gentileza e ter bom humor, precisa só uma coisa. Dar muito mais valor às pessoas do que às coisas. E às vezes a gente tende a fazer o contrário. Certo? Bem, então, nunca é tarde para estimular o cérebro. Nunca é tarde. Existem trabalhos hoje que mostram até que pessoas até de 90 anos, produzem, em média, 700 neurônios por dia. 700 neurônios por dia. Pessoas de 40, 50, 60 anos produzem, em média, 2.000 neurônios por dia. Para onde que você vai levar esses neurônios? O que você vai ensinar para eles? Essa é a questão. Né? Como ele vai te dirigir no teu dia a dia? Né? Então, plante sementes no teu cérebro com imaginação, né? E tenha avanços contínuos. O que quer dizer isso? Não é de uma hora para outra que a gente muda. É devagar. E sempre. Né? Existe uma expressão em neurociência comportamental chamada balbúcio neurológico. O que é balbúcio neurológico? Inspirado nos bebês, quando nasce. O bebê não fala, mas ele balbucia. Eu tenho um neto agora que tem 4 meses, né? Já começou a balbuciar, mas o meu filho já diz que ele diz papai. Mas não diz. A minha nora diz que não é papai, que é mamãe. Não é nem papai nem mamãe, ele está balbuciando. Daqui a um pouco ele vai começar a dizer papai e mamãe. Né? E os pensamentos é a mesma coisa. Os neurocientistas criaram essa expressão, baseada nisso, balbúcio neurológico. Os pensamentos vão se solidificando, conforme você vai colocando eles nas prateleiras. E, de repente, você começa a ter a capacidade de fazer aquilo que você quer fazer. Né? Então, é avanços contínuos. E tem uma expressão de uma escritora inglesa que diz assim, ó, ela chegou para o cérebro dela e disse assim, eu quero ser tua amiga. E o cérebro respondeu, que bom, faz tanto tempo que eu estou esperando isso. Faz tanto tempo. Obrigado a vocês. Eu sou autor de 2 livros. O primeiro é esse aqui, Um Pouco Mais do que Lembranças, aquele que está ali. Ali eu conto como que eu me recuperei dessa queda, da perda de um filho. E como que a gente conseguiu mudar atitudes comportamentais para se levantar mais forte do que a gente caiu. E esse segundo livro aqui, Ative Sua... Esse livro aqui, ele foi... O editor está aqui, né? Celso Deutsch. Isso aqui. Esse livro aqui já teve mais de 15.000 downloads no livro eletrônico. Na livraria já não tem mais, eu tenho alguns exemplares. E esse aqui, o Ative a Sua Mente, foi lançado agora em 2023, em fevereiro de 2023. Ele é um livro que está com uma performance muito boa. Ele já teve na lista da Veja, como um dos 10 mais vendidos do Brasil.
no segundo lugar no ranking da Publish News, e hoje de manhã ele estava em segundo lugar no livro eletrônico da Amazon. Hoje de manhã. Então, é um livro assim que eu tenho certeza que está ajudando muita gente a, como é que se chama? Influir melhor na sua mente, né? Estimular melhor a sua mente para que tenha atitudes comportamentais melhores. Eu aqui falei 3 coisas, mas existem muitas mais coisas que eu falo no livro, né? Falei 3 coisas, e que vai nos ajudar a ter atitudes comportamentais melhores e resultados melhores em qualquer coisa que a gente queira fazer. É isso. Muito obrigado. Bom, como disse o Arnone, eu fui editor do primeiro livro e eu quero dar um depoimento para vocês como escritor, como o primeiro a incentivar o Arnone a fazer esse trabalho. E o Arnone tem um feito que eu já fiz mais de 150 livros para terceiros, para escritores locais, regionais, etc. O doutor Ricardo está aqui, sabe que a gente trabalha muito com isso. O meu irmão é capista também. E o Arnone, isso tenho que te dizer, Arnone, tu furou a bolha. Nós, os escritores locais, regionais, a gente não consegue furar essa bolha editorial. É sempre está na mão da Record, está na mão de não sei quem, está na mão de não sei quem. E eles não valorizam o trabalho dos autores do interior. É a turma de São Paulo, Rio de Janeiro, que leva sempre tudo o que se pensa no Brasil. E o Arnone conseguiu, e eu tenho muito orgulho disso, tá, Arnone? Porque eu sei que tu conseguiu com mérito teu. Com a tua empurrancinha ali. Furar essa bolha. Conseguir uma editora nacional que pudesse pôr o livro dele e dizer, olha, está aqui, o meu conteúdo é um conteúdo nacional, cara. E a editora, eu sei que eles te exigiram lá, mundos e fundos, foi uma luta árdua, mas hoje eu tenho orgulho de dizer assim, ó, é uma pessoa, um quase brusquense, viveu aqui conosco durante muito tempo, os filhos estudaram aqui, a família está Balneário Camboriú, Brusque. Se duvidar, tem paciente meu aqui. O Arnone conseguiu esse feito que eu acho que serve muito, eu sei que tem bastante gente aqui, muitos até que escrevem, que serve de exemplo para nós. De que é possível, desde que a gente insista. Talvez tu conseguisse usar teu cérebro, os dois aí direitinho, mas ele conseguiu. E esse feito, para mim, é um dos poucos autores da nossa região aqui, eu diria até da região, não de Brusque, que conseguiu levar aquilo que nós produzimos de conhecimento para uma realidade nacional. Quando eu vejo o teu livro lá entre os mais vendidos do Brasil, sinto um orgulho danado, porque é uma pessoa que esteve aqui, que influiu na nossa cidade, que vive ela aqui, compartilha conhecimento conosco. E, por fim, quero te dizer o seguinte. Sim. Um dia tu perguntasse para mim, olha, faz uma análise da minha palestra, lembra? Hoje, eu tive uma aula espetacular, que nem o livro conseguiu me dar, que foi o quê? Essa forma que tu coloca as coisas, Arnone, eu acho que isso aí é show. Não estou aqui para te encher de confete, mas te dizer assim, ó, isso ajuda muito, os exemplos ajudam muito. Tá? Parabéns, eu adorei a palestra. Não tenho um ponto sequer que dizer assim, não, olha, isso aqui precisa disso ou daquilo. Não. O trabalho que tu tens no livro é um trabalho excelente. Mérito teu, parabéns. E pode ter certeza, eu me espelho muito no teu trabalho e naquilo que tu faz. Obrigado. Obrigado. Vou falar o quê, né? O que eu vou falar? Não vou falar nada, né? Tá. Doutor Arnone, então, parabéns, tá? Eu acho que vai muito além do que a gente conversou hoje.
tem que parar e ler, parar e se informar, parar e estudar, porque daí a gente vai compreendendo. Agora, uma coisa que eu sempre, assim, sendo professora há muito tempo, né, eu vejo que todos os alunos têm uma inteligência brilhante, só que cada um tem o seu tempo. Então, o doutor falou o seguinte, porque eu acredito assim, ó, que cada pessoa tem o seu DNA singular e tem a sua maneira. E a nossa tendência é nos sempre olhar para os outros, que ele conseguiu mais rápido, eu não vou conseguir, porque eu não cheguei naquele ponto ainda e ele já chegou. Mas aí eu vejo que uma das maiores virtudes hoje, os nossos alunos que mais vencem são aqueles que têm persistência, né? E eles sabem se autoconhecer, saber qual era, eles não se comparam, eles buscam, né, aquilo que eles se conhecem e vão conseguir. E esse estímulo, né, eu acho importantíssimo para ter essa persistência. Hoje eu acho que quem ganha não é o só inteligente, é o persistente. E o doutor falou que levou 4 meses para chegar num ponto e dizer assim, não, hoje eu vou mudar. Então, foi o seu tempo, né? Cada um tem um tempo, de repente, alguém tem um tempo passa pela mesma coisa, tem um tempo de 1 ano, alguém tem um tempo de 2 meses, né? Então, eu queria que o doutor falasse um pouquinho dessa singularidade, até porque a gente vê isso pelo próprio paciente, né? Eu posso ter 2 cirurgias iguais, eu posso ter 2 intervenções iguais, um paciente reage de um jeito, o outro do outro. Às vezes, o que funciona para um não funciona para o outro, né? Sim. Então, que o doutor falasse um pouquinho desse tempo, da importância da persistência e da vontade, que para mim persistência é vontade. Mas tem muita coisa que pode desestimular, abortar a minha vontade, né? Então, existe algum exercício para isso, para a gente manter a nossa persistência, a nossa vontade? Quando o Celso falou aqui que ele gostou da palestra, não vai pensar, é muito treino, né, Celso? Muito treino. Então, a nossa capacidade de fazer qualquer coisa e de ensinar o nosso cérebro é treinamento, é a capacidade de treinamento. Começa aí. A segunda coisa é o seguinte, lógico, na criança é mais rápido, o cérebro se multiplica mais rápido, né? No adolescente, já é a consolidação daquilo que ele aprendeu na criança. Na idade adulta, já digamos, o uso daquilo que ele aprendeu na fase início da infância e também na adolescência. Mas é rápido também. Mas o que a gente não pode esquecer é que na idade adulta também é possível isso. Essa questão de expansão do cérebro. Tanto na idade adulta como na idade mais avançada, né? E existe uma coisa que não se sabia, e que eu não falei aqui, mas que eu falo no livro, que eu vou falar agora, que é o seguinte, tem uma neurocientista americana chamada Elizabeth Blackburn. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina também. Porque ela estudou a vida inteira, ela é viva ainda, a vida inteira ela se dedica ao estudo dos cromossomas. Os cromossomas. E ela tem um livro, além dos trabalhos, lógico, dela, mas ela tem um livro para leigos, chamada A Verdade Está nos Telômeros. A verdade está nos telômeros, que é uma parte do cromossoma lá. E ela chegou e ela diz o seguinte, a conclusão dela, de todo o estudo dela, ela hoje eu acho que deve ter uns 60 anos, por aí, e ela dedicou a vida inteira dela para isso, e ela diz o seguinte, que os genes, que são a parte dos nossos cromossomos, nos escutam. Nos escutam. Então, quando acontece alguma coisa no nosso dia a dia que provoca uma emoção, né?
seja ela positiva, negativa ou qualquer outra, ela aumenta um número de certas substâncias cerebrais que influem no funcionamento do cromossoma. E ele então se expressa e dirige o nosso comportamento e até a nossa saúde. A ponto de se saber hoje que as pessoas ainda têm uma coisa muito crente, muito firme, as pessoas chegam no consultório e falam isso também, que quando alguém da família tem uma certa doença, por exemplo, câncer, né? Ah, meu pai teve um câncer de garganta, então eu tenho predisposição para ter um câncer de garganta. Né? E aí qualquer dorzinha de garganta, será que não é um câncer? É o câncer do meu pai que está... Né? Não. A predisposição não quer dizer que você vai ter a doença. Não quer dizer, em hipótese nenhuma. Né? O que quer dizer apenas que você tem uma predisposição. E se aquele gene que você herdou vai desenvolver a doença ou não, depende do estímulo que você der através das emoções no teu código genético. Do que você faz. Do que você faz. Então, por exemplo, a pergunta dela, né? Cada um tem seu tempo. Né? Cada um vive as suas emoções, né? Cada um vive, uns mais cedo, outros mais tarde, né? Depende do ambiente que ele foi criado. Hoje já se sabe, uma coisa que não se sabia, mas hoje já se sabe, o ambiente onde a gente vive influi pelo menos 50% do que nós somos, não é a genética. Pelo menos. Hoje já tem neurocientistas que dizem que é 80%. Então, dependendo do ambiente que você vive, né? Tem aquele ditado, filho de peixe, peixinho é? Não tem? É verdade. É verdade. Porque depende do ambiente onde você vive. Então, conforme o ambiente que essa pessoa vive, que essa criança vive, que esse adolescente vive, ou que esse adulto vive, lembre-se, o cérebro não aprende sozinho. Ele tem que ser ensinado. E alguns demoram um pouquinho mais para aprender, outros um pouquinho menos. Mas a chave está aí. A chave está no estímulo que você dá ao teu gene, que você dá. Né? Então, por exemplo, até dizem que você não pode transformar o passado, certo? Mas você pode transformar o futuro. Você não pode transformar o passado, mas você pode ressignificar o que aconteceu contigo no teu passado e aprender com aquilo. É isso. Doutor Arnone, boa noite. Boa noite. Obrigada, né, pela presença aqui na Unifeb, parabéns pela sua fala, pela sua palestra. Eu sou pedagoga, sou coordenadora do curso, e eu sempre fui muito encantada pela neurociência, tanto que na nossa matriz do curso tem 3 anos que a gente colocou uma disciplina, Neurociência e Educação. Imagina essas descobertas, pena que tem 20 anos, na verdade, né? É recente, né? Mas pensando isso na vida de uma criança, uma professora, uma pedagoga que já tem todo esse conhecimento e que já vai fazer os estímulos, né, que são tão importantes. E essa questão que o ambiente educa, o ambiente forma, isso é muito verdadeiro. Na pedagogia, a gente estuda muito esses espaços pedagógicos e o quanto que eles, de fato, educam e formam. E os estímulos são tão importantes. E teve um livro, uma vez, de neurociência, que eu fui buscar a neurociência e a escola, ou o cérebro e a escola, uma capa vermelhinha, não vou lembrar do autor, que fala sobre algumas descobertas que crianças que tinham aula de música antes de aula de matemática, elas tinham muito mais raciocínio, muito mais lógica, muito mais aprendizado. Então, isso é fantástico mesmo, né? E o quanto que a sua escolha também, depois de um fato na sua vida, buscar pela vida, pela felicidade, não só da sua família, né, da sua, mas assim, da nossa também, de transformar a vida das pessoas por
estar pesquisando, estudando, escrevendo um livro, né? E fazendo uma fala tão importante que é sobre a neurociência e trazendo isso para a gente. Então, parabéns. E eu quero assim até pontuar que a sua esposa, em vários momentos, achei isso tão lindo dela, ela batia palmas, sabe, de alegria. E ela deve já ter ouvido várias vezes, e o quanto que isso é lindo de ver, né? O amor, aquela coisa da admiração pelo outro, quanto que a felicidade que vocês realmente têm, e ela exala, ela passa no ambiente. Isso é muito importante. Parabéns. Eu só quero dizer uma coisinha aqui. Não sei se ela vai gostar, mas eu vou falar. Esse evento que ocorreu conosco, que o nosso filho foi embora, transformou a minha vida e a dela. Sim. Eu vou dizer para vocês que hoje ela é cantora profissional. Sério? E não vai dar nenhuma palhinha para nós? Isso correu depois desse evento. Olha só, que coisa linda. E quando a gente faz a escolha, né, pela vida, isso é muito lindo. Vocês são um exemplo, tá? E eu queria fazer uma pergunta sobre memória. Sim. Porque eu vejo que isso tem falhado, né? A gente às vezes pensa, nossa, eu não tenho mais... Não, eu leio um livro, e muitos a gente lê, enfim, estuda muito, mas, nossa, eu tenho que voltar lá, o que realmente eu li, o que realmente discutia. Muitas vezes, esse exercício de voltar e de tentar se esforçar, porque não é mais tão natural. Entende? Então, assim, tem alguma abordagem, alguma pesquisa, alguma discussão na sua obra que fala sobre como a gente tem que fazer exercícios para a nossa memória também? Tem. Obrigada, tá? Parabéns. Tá bom. Eu quero dizer para vocês o seguinte, se vocês gostarem, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, se quiserem me indicar para amigos, clube de serviço, enfim, aonde me chamarem eu vou. Entendeu? É isso? A turma do fundão lá não vai falar nada? Tá bom, então. Muito obrigado a vocês todos, então.